queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 75. E nós iremos ler esse salmo a partir do verso 1. Salmo de número 75. Na medida em que você for encontrando, vá se colocando de pé para que possamos fazer a leitura do Salmo 75. É um salmo de Asaf, e era um salmo que eles cantavam, adoravam, engrandeciam o nome do Senhor. E esse salmo diz assim, Salmo 75. Vamos lá? Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu quem mantenho firme seus alicerces. Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia. Nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Esse salmo fala de nós. Esse salmo fala do que nós não somos. Nós não somos os orgulhosos perversos. Nós não somos aqueles que cerram um punho aos céus a Deus em rebeldia. Pelo contrário, nós somos aqueles que se inclinam ao Senhor, que se devotam ao Senhor, que se derramam na presença do Senhor e que o podem fazer assim por meio dos louvores. Então, nesse momento, ao Deus de toda adoração, ao Deus que faz maravilhas, ao Deus a quem nós engrandeceremos nessa noite, vamos louvá-lo, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nesse momento, nós falaremos para Deus, nós falaremos de Deus, nós falaremos das grandezas de Deus. Um testemunho diz que um homem, ele entra na igreja e se converte. Só que aquela conversão foi inusitada, porque ele entrou e ele estava armado. E ele disse então à pessoa que o recepcionou quando da sua conversão, eu não vim ao culto, eu estava do lado de fora no estacionamento, armado, procurando roubar o carro mais fácil de ser roubado. E de repente eu ouvi uma música. Aquela música me atraiu. Eu entrei naquela igreja, eu me converti ao Senhor. Quando aquele homem chega em casa, ele chega em casa aos prantos, dizendo para a mulher dele que aquele homem que saíra mais cedo não era o mesmo. Ele era um novo homem. E sabe como que a mensagem chegou até ele? Por meio dos louvores. Por meio dos louvores. E esse é um testemunho que eu ouvi. Mas há mais de 20 anos atrás, há um testemunho que eu vi. Quando lá na Praça da Alegria, na igreja presbiteriana, um homem entrou e se converteu. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele disse como foi a conversão dele. Ele passava pelo centro e ouviu uma música, era a música da igreja. Ele então entrou, ouviu a música falou ao coração, a mensagem falou ao coração e ele se converteu. Deus está no meio dos louvores. Deus está sendo adorado, Deus está sendo proclamado. Há uma voz que vai transpassar essas paredes aqui, que vai passar por entre as brechas da porta de vidro e vai fazer com que a vizinhança imediatamente perto de nós escute que o Deus de Israel, o Deus da igreja, é o Deus vivo e verdadeiro. Vamos louvar a Ele? Pai, nós queremos nessa noite
apresentar os nossos louvores a Ti, a nossa vida. Viemos a esse lugar com esse propósito. Esse aqui é um templo de adoração, é um lugar de adoração. É um lugar de nós cantarmos e contarmos as grandezas do Senhor. Temos oportunidade de fazer isso por meio das canções. Portanto, Pai, que o nosso espírito, por mais abatido que esteja, seja agora bombardeado por algo dos céus, por uma alegria indizível que vem do Teu trono, Pai. Que vem daqueles que conhecem e que se relacionam com o Senhor. Uma alegria, Pai, que não vem dos campos de futebol, que não vem das contas bancárias, mas uma alegria que vem dos céus, Pai. Uma alegria celestial possa tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa mente, de maneira que o celular, de maneira que a conversa paralela, de maneira que a distração serão banidas desse lugar, por causa da presença gloriosa e majestosa do Deus de Israel. Pai, nós queremos Te adorar nessa noite, com tudo que temos, com tudo que somos, Pai, todo fôlego, tudo que respira, possa louvar ao Senhor. E nós estamos aqui respirando louvor e adoração ao Deus dos céus, ao Deus glorioso, ao Deus salvador, ao Deus misericordioso, ao Deus justo, que nos atrai a esse lugar, que a Tua maravilhosa glória se derrame sobre nós, que os nossos louvores, que as nossas canções, elas toquem o Teu maravilhoso coração, Pai amado, e assim tenhamos um relacionamento contigo nesse momento congregacional, como ao longo da semana nós temos tido no nosso momento devocional. Em nome de Jesus, e todos que amam ao Senhor, aplaudam o Rei da Glória. Louvemos a Ele nessa noite. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem os homens, somente o Pai. Então vigia e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem os homens, somente o Pai. Então vigia e orai, logo se ouvirá o grito, eis o
louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós que nos formamos. Se prostrem toda tribo e nação ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras E ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele então nós que nos formamos. Se prostrem toda tribo e nação ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Meus irmãos, em Êxodo 3, Moisés foi chamado pelo Senhor e o Senhor disse que eles tinham escutado o clamor de Israel. Israel escravizado no Egito por séculos, e o Senhor escutou o clamor deles. E Moisés disse assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para enfrentar o faraó? Quem sou eu para ir lá na presença dele? E Deus disse para Moisés: eu sou com você. Diga que eu sou, eu sou. E esse eu sou é o nosso Yahvé, é o nosso Yahweh. É o Deus que é sobre todos os deuses, os falsos deuses. É o Deus que é sobre toda idolatria. É o Deus que é sobre todo problema. Quem somos nós? Nós somos um povo que é acompanhado por Deus. Então eu queria te convidar a cantar com todo o seu coração, com toda a força. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força
majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, e ao Rei. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso, é um Deus que é sobre todas as coisas. É um Deus Pai, Deus que cuida de nós. E todos sabem que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E o Filho de Deus, Jesus, é a expressão perfeita, a imagem do Senhor aqui na terra. Então nós vamos cantar sobre Jesus agora. A igreja conhece essa música. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a se conectar com Deus e perguntar para Jesus o que Ele quer falar ao seu coração hoje. Louve ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Oh
Amém. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Exaltamos ao Filho de Deus, Jesus. E é por Ele que nós vivemos todos os dias. Por causa dEle, por meio dEle, toda a nossa vida é para Ele. E a Ele devemos dedicar os nossos caminhos. E eu queria dizer para você que se talvez você pensou em desistir, em parar, esse é o momento que o Senhor te chama para Ele de novo. Momento para você voltar ao centro da presença de Deus, aonde o Senhor te quer, próximo dEle. O Senhor sente saudade dos seus filhos que estão distantes. Então, mesmo dentro da igreja, se você sente que não vê mais o Senhor na sua vida, talvez nós é que não buscamos a Deus. Então, queria te convidar a orar mesmo ao Senhor, pedir que Ele faça parte da sua vida todos os dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele irá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em
poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. E de já abram suas Bíblias em Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Atos 20, 35 nos falam assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, lá em Mileto, dos presbíteros da igreja, e ele então faz uma citação de uma palavra de Jesus. Essa palavra você não encontra nos evangelhos, é uma citação, né, de um ensino oral da parte de Jesus, e que depois se torna a palavra inspirada quando registrado aqui em Atos 20, 35. E ao se despedir dos irmãos, Paulo ele deixa uma preciosa lição para a igreja nesse momento e para nós também. E o que essa tradição oral pode nos ensinar? Primeiro, uma grande felicidade, uma felicidade plena. Paulo está dizendo, é melhor dar do que receber, e ele diz que essas palavras são palavras de Jesus. Ele está apenas replicando as palavras que Jesus outrora disse em um dado momento com os seus discípulos, e isso, de forma oral, foi passando de um para o outro até ser registrado aqui. A primeira realidade que nós podemos aprender aqui é essa: uma felicidade plena, um estado de graça e comunhão com o próprio caráter generoso de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, ele fala sobre trabalho, né? O trabalho é bênção de Deus. Paulo, quando chegou numa determinada cidade, ele se juntou a alguns outros irmãos, crentes também, que eram fazedores de tenda. Ele então começou a fazer tendas. Então Paulo começou a trabalhar naquela cidade, ele até mesmo diz para que não fosse pesado aos irmãos da igreja. Depois que as ofertas chegaram, ele deixou de fazer tendas e se dedicou diuturnamente à proclamação do evangelho. Então Paulo está dizendo que o trabalho é bênção. Então você que trabalha, você está numa bênção. Você que ainda não trabalha porque está estudando, logo logo você vai entrar nessa bênção. Mas nunca olhe para o trabalho como um problema, como um sacrifício, como uma dor,
como o inferno ou qualquer coisa parecida, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ela diz que o trabalho vem de Deus e o trabalho é bênção, e é através do trabalho que nós honramos os nossos compromissos. E compromissos esses que são honrados, derivados do esforço do nosso trabalho. Então você trabalha, eu trabalho, para que honremos os nossos compromissos. E quando Paulo vai citar a honra desses compromissos aqui por meio do trabalho, ele vai colocar como alvo do seu trabalho as necessidades e os necessitados. Então ele vai dizer que os necessitados vão se tornar o alvo do trabalho. Então por que nós trabalhamos? Nós temos diversos compromissos a serem honrados. Então quem é chefe de família tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar a escola do filho ou a faculdade, e paga isso, paga aquilo, vai honrando compromisso após compromisso. Isso faz parte da nossa vida. Mas Paulo está dizendo que nós também, por meio do trabalho, temos a oportunidade de amparar os necessitados nas suas necessidades. Então Paulo está dizendo que há uma bênção em ofertar. Ela é proveniente do trabalho. E ela tem como alvo o amparo dos necessitados. Então, uma coisa para o qual os dízimos e ofertas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, eles precisam focalizar, é o quê? É a viúva, é o órfão e é o estrangeiro. A recomendação é nunca desamparar essas pessoas. Tem viúva? Ampare. Ela é viúva verdadeira, como fala Paulo em Timóteo, ampare. Os órfãos não podem ficar desassistidos. E um estrangeiro que de repente saiu da sua terra, está à deriva em terra alheia, não tem o que comer, não tem como suprir, a igreja precisa amparar os estrangeiros, porque um dia Israel foi estrangeiro em terra alheia. Então o Senhor nos ensina a trabalhar com essa finalidade, com esse propósito. Repetindo o verso de número 35, olha só. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Nós por vezes pensamos assim: dizimar e ofertar é uma subtração. Não, não é uma subtração. Dizimar e ofertar não é subtração, é confiança no Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas, como nós cantamos nessa noite. E confiar no Senhor é libertador para o cristão. É algo que torna o cristão um ser generoso. Um cristão que confia no Senhor, ele é liberto para se tornar uma pessoa generosa de tudo aquilo que o Senhor tem dado para ele. Então Paulo está estimulando o trabalho. Se até o dia de ontem você não gostava de trabalhar, há uma bênção do Senhor na sua vida. Trabalhe, é bênção, não é maldição. Trabalhe para que você possa honrar todos os seus compromissos. Trabalhe para que você possa ser tomada pela alegria do é melhor dar do que receber. Trabalhe para que você possa colocar os necessitados e as necessidades como alvo da sua vida, como a igreja, como Israel no Velho Testamento e como nós na atualidade. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, lembrando as palavras de nosso Senhor. É bem melhor dar do que receber. É bem melhor dar do que receber. Amém? Vamos cantar e vamos adorá-lo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até a me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo,
escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Pai, muito obrigado por esse privilégio, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Primeiramente, de trabalhar, Pai, porque tudo vem de Ti, porque o trabalho é bênção do Senhor, porque o Senhor outrora nos abriu uma porta e nós queremos aproveitá-la, Pai, essa porta, queremos trabalhar com dedicação, com zelo, para nos tornarmos supridores de nossa casa, Pai, mas também para nos tornarmos socorro na vida alheia, como Paulo nos orienta aqui no livro de Atos. Portanto, Pai, recebe com ações de graça, Pai, cada oferta, cada dízimo, Pai, fruto de um coração agradecido, de um coração voluntário, de um coração fiel, de um coração dedicado a Ti, a Tua causa, a Tua obra, Pai. Continua a fazer proezas na vida do Teu povo, abrindo a porta de emprego, mantendo-os naquele emprego, Pai, ajudando-os na manutenção daquele emprego, Pai, abençoando-os naquela empresa e tornando-os bênção naquele lugar. Pai amado, nós oramos assim porque cremos que o Senhor escolheu nesse tempo esse meio para nos suprir, mas toda a provisão vem do Senhor, mas o meio pode ser os mais diversos possíveis, mas a provisão ela vem do Senhor e nós somos gratos, porque de Tuas mãos temos recebido e queremos entregar a Ti, Senhor, aquilo que também Te pertence. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 ao 4. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Do verso de número 4, do verso de número 2 ao verso de número 4. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 4, do verso 2 ao verso 4. Eu vou ler na versão NVT. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não se podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Paulo está fazendo aqui a defesa do seu apostolado. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado diante dos superapóstolos que existiam naquela época. Homens vaidosos, orgulhosos, cheios de si. E Paulo então começa a fazer a sua defesa diante de uma realidade que ele estava enfrentando, que era um espinho na carne.
Mas aquele espinho de Paulo não era para fora, era para dentro. Paulo não era um homem que espinhava a vida das pessoas, ele era espinhado por Deus para se manter sempre humilde. E assim Paulo se portava diante de Deus e dos homens. E diante daqueles superapóstolos, fazendo a sua defesa do seu apostolado, ele vai dizer: conheço um homem que há 14 anos teve uma experiência espiritual. E percebam que Paulo não está falando de um homem fora, está falando de um homem dentro, falando dele mesmo. Mas é que ele coloca diante daqueles superapóstolos a experiência com Deus, o Deus da experiência maior do que ele mesmo. Por isso ele diz: conheço um homem, e esse homem é ele mesmo. Diante daqueles superapóstolos que se envaideciam, que se orgulhavam, Paulo diz: não, eu conheço um homem pequeno, que tem um espinho para dentro, que ao invés de machucar, ele é machucado, para que nunca se vanglorie. E esse homem teve uma experiência com um Deus glorioso, ele foi ao terceiro céu. Na cosmologia judaica, o primeiro céu é essa atmosfera, conhecida de todos nós. O segundo céu é a atmosfera onde as estrelas, os astros, se fazem presente. Mas o terceiro céu é o ambiente da presença de Deus. Paulo não estava nessa atmosfera conhecida de todos nós, e nem tampouco pegou uma aeronave, ficou bem perto do sol, da lua e das estrelas, ou um foguete, e foi na própria lua, como o homem outrora já foi. Mas Paulo está no terceiro céu, onde Deus habita, onde a majestosa glória do nosso Deus se estabelece. E ali, ao invés de se autopromover, de se vangloriar, ele apenas se delicia com as coisas que ele ouve. E ele mesmo vai dizer aqui que ele ouviu coisas que não poderiam ser relatadas aos homens. Paulo não vai aos céus com o intuito de trazer mais uma doutrina, embora seja o maior escritor do Novo Testamento. Mas ele não foi aos céus com o intuito de trazer uma nova doutrina, um novo ensino à igreja. Mas quando ele vai aos céus, ele vai para ser encorajado pela glória do Senhor, a fim de enfrentar os enfrentamentos que estavam por vir. Ele vai para ser encorajado. Ele não vai para se autopromover, para ser colocado no pedestal da glória humana, mas ele vai para ser encorajado pelo Senhor. E diante daquele espinho que adentrava a sua carne, pelo qual ele pede ao Senhor que o retire da sua vida, e o Senhor não tira, mas derrama uma graça, a fim de que ele possa suportar todas aquelas coisas. A glória do Senhor é o poder que nós precisamos para enfrentar os enfrentamentos da vida. E Paulo, então, no terceiro céu, ele ouve essas palavras que ele não nos descreve, que ele não escreve em nenhuma carta. Ele apenas diz que os homens não são capazes de ouvir aquilo, mas que pelo fato dele ter ouvido aquilo se transformou em encorajamento para que ele pudesse enfrentar os enfrentamentos da vida. Sabe por que eu quero destacar o terceiro céu? Porque pelo menos Paulo é um homem que em vida foi a esse lugar, viu e ouviu e voltou para nos relatar no livro sagrado, no livro inspirado, ao ponto de nos dizer: existe esse lugar. E é para esse lugar que a igreja vai. É para esse lugar que nós um dia também desfrutaremos. E as mesmas palavras que Paulo ouviu naquele lugar celestial, nós também as ouviremos. Nós também desfrutaremos. Quando Isaías teve uma visão da glória do Senhor, no capítulo 6, ele via e ouvia o que os anjos faziam. Eles voavam em torno do trono e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E o que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor. E o que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor. E eles não se cansavam de dizer o que Deus era: santo, 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 santo é o Senhor. E Paulo ouve coisas que ele não foi orientado a escrever para nós, mas ele ouviu. E ele é um elemento bíblico
que foi e que voltou, e que nos garante que esse lugar existe. Mas Jesus, no Evangelho de João, disse uma verdade absoluta, que precisa estar acolhida em nosso coração. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e voltar, eu vou preparar esse lugar, para que um dia vocês possam estar lá. Eu não sei se você já realizou o tão famoso sonho da casa própria. Aqui. E pode ser que aqui você não realize. Fique lá pelo aluguel. Pode ser que você realize, compre a casa própria. Mas por causa do sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário, a sua morada já está garantida na eternidade. Lá você não vai viver de aluguel, porque na casa do Pai a gente não paga aluguel, é tudo 0,800. Ai, que saudade da casa do meu pai, tudo 0,800. E Jesus falou: na minha casa há muitas moradas, e há uma morada para cada um dos meus filhos amados, e por isso eu dei a minha vida em favor de cada um deles. E nessa noite, nós, ao comermos desse pão e ao bebermos desse cálice, nós podemos afirmar o que Paulo fala aqui na de 2 Coríntios: há um terceiro céu, há um lugar da habitação de Deus, e esse lugar não foi estabelecido para ficar desocupado. Esse lugar foi criado e estabelecido para a ocupação dos filhos comprados por meio do sangue de Jesus. Então, nessa noite, eu quero convidar você, ao comer desse pão e beber desse cálice, pensar no terceiro céu e dizer: é para lá que eu vou, quando a minha hora chegar. É para lá que nós iremos, quando Jesus voltar, para o local da habitação da glória do Senhor. E quando chegarmos lá, possamos ouvir as palavras inefáveis, indescritíveis, que Paulo ouviu, mas não as transformou em doutrina. Naquele momento, ele as transformou em encorajamento, para que ele pudesse enfrentar o seu martírio. Fiquemos de pé nessa noite, queridos irmãos, e aquelas pessoas que irão nos ajudar nessa noite, por gentileza, possam pegar esses elementos. Meus irmãos, nós participamos da ceia àqueles que já são batizados, porque sinalizaram a comunidade da fé, que fazem parte da fé. Ainda que você seja de uma outra igreja evangélica e já seja batizado, e esteja em conformidade com a comunidade da fé, eu também costumo dizer que essa mesa não é a mesa da Maranata, ela é a mesa do Senhor. Eu não sou o guardião dessa mesa, eu sou apenas o ministro dessa mesa. E se, portanto, você nos visita nessa noite, é de uma outra comunidade cristã evangélica, que professa Jesus como único e suficiente Salvador, você deve participar conosco dessa ceia. Aquelas pessoas que ainda não se batizaram, nós ministramos esses elementos àqueles que são batizados. Entendemos a administração local da igreja dessa forma. Então você deve correr urgentemente para a turma de batismo. Inclusive, eu vou estar começando no próximo sábado, depois do Dia dos Pais, tá? Então você vai fazer a sua inscrição. Serão mais ou menos 2 encontros, de 4 às 6 da tarde do sábado. Você deve se inscrever na secretaria da igreja ou com Isabela, e eu vou lhe dar o material. Você vai responder o material em casa, virá com ele respondido, para que a nossa conversa seja muito esclarecedora, com quanto a tudo aquilo que você precisa discernir do novo nascimento, tá bom? Então você que ainda não foi batizado, vai começar no sábado, depois do dia do papai, do Dia dos Pais, tá bom? Vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, pegue o elemento e aguarde para comermos juntos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele
nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Aleluia. Meu querido, pega esse pão. E nessa noite, com a tua mente no terceiro céu, lugar de delícias para onde nós iremos, diga: Ele é. Ele é. Ele é Jesus, meu Salvador. Comam todos. Pegue esse cálice e renove a tua aliança com o Senhor Jesus nessa noite. Aliança que foi feita na cruz por meio do derramar do seu sangue. O apóstolo Pedro, presbítero Pedro, ele diz que nós não fomos comprados por preço de ouro e prata. Pior que ouro e prata, você sabe que vale muito. Nós fomos comprados por algo muito mais precioso que ouro e prata. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, simbolizado no suco da videira aqui. Bebam todos nessa noite. Enquanto você traz o teu cálice, se você puder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E puder, não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh.
Quando você cantar essa canção e lembrar de Colossenses, você vai lembrar que Jesus é superior a tudo que você puder imaginar. Amém? Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Pai, nós queremos nessa noite de memorial e também de anúncio, dizer que nós somos muito felizes por termos conhecido o Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa vida não caminha nos passos do passado, mas sim na realidade da cruz, que nos projeta para um futuro de glória, de transformação, de nova vida, de vida eterna. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração do homem, de qualquer um de nós, mas é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. E por isso nós viemos à tua casa, papai, buscar a tua face, buscar a tua presença. Viemos aqui a esse lugar para ver e rever os nossos irmãos, com os quais nós dividiremos a eternidade, Senhor. Oh, Pai, que noite gloriosa é podermos olhar para essa mesa e saber que o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor nos ordenou fazer isso, somos filhos obedientes e por isso fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Fim de férias. A igreja hoje já percebe que a igreja hoje está mais cheia, né? Então é porque os irmãos estavam viajando, né? Alguns tiraram Shabá para o descanso. Outros passaram um tempo em família. Aproveitaram as férias aí para dar uma descansada, né? Desce da correria, de para lá e para cá, né? É sempre bom esse tempo de descanso e repouso, né? Isso é qualidade, é saúde, né? Um renovo emocional, um renovo espiritual, não é não, Marília? Marília está com o gás todo para voltar para as crianças dela aí. Já está ali ansiosa para segunda-feira chegar e está recebendo todos ali de braços abertos. E a gente sabe que esse tempo de descanso, de reflexão, é importante na vida do cristão, né? Mas glória a Deus, irmãos. Queria te convidar a abrir comigo a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Vamos continuar o estudo que temos feito nesse livro. É verdade que já tem uns 2 ou 3 meses que nós trabalhamos o capítulo 5 de Romanos. E aí nós tivemos o mês da família, já tivemos uma palavra específica. E depois disso eu não estive na grade de pregação, então a gente não deu continuidade, mas nós vamos dar continuidade, né? A ideia é trabalharmos os 16 capítulos de Romanos, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6. Não se preocupe que a gente vai sair daqui no horário, tá? Romanos capítulo 6. Abra comigo no verso de número 11 de Romanos capítulo 6. Nós vamos passear pelo capítulo, mas esse vai ser o nosso versículo-chave. Se você sair daqui e não conseguir lembrar desses 23 versículos de Romanos capítulo 6, que eu acredito que não vai conseguir, mas se você sair daqui e conseguir guardar o verso 11, você já vai sair daqui edificado, você já vai sair daqui com uma palavra que durante a semana vai estar te causando uma inquietação santa, de modo que nós possamos buscar, né, saber, considerar e nos oferecer a Deus, que essa é a orientação de Paulo no capítulo 6, e a gente vai ver. Amém? Então vamos lá, no verso de número 11, perdão. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ore mais uma vez comigo. Senhor, muito obrigado
pela tua palavra, Senhor, que é viva, a tua palavra que tem a capacidade de mudar o nosso pensamento, de transformar a nossa vida, Senhor. E é através dela que o Senhor conduz a tua igreja, Senhor. Por isso, nessa noite, que eu possa estar iluminando o nosso entendimento, o entendimento da tua igreja. Senhor, que eu possa ser um canal do Senhor para trazer a tua orientação nessa noite, Pai. De forma que nós saiamos daqui, Deus, edificados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a doutrina da justificação, que é um tema recorrente na carta de Romanos, o pastor no domingo passado a gente pegou em Romanos capítulo 3, não foi isso? E inevitavelmente, ao longo dos capítulos, Paulo vai tratando dessa justificação pela fé, dessa graça que é derramada sobre a igreja. E no capítulo 6 também não é diferente. Apesar de que no capítulo 6 ele vai tratar algumas questões que começaram a surgir em decorrência da doutrina da justificação pela fé. Nós já passamos pelos 5 primeiros capítulos e já percebemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá atrás a gente viu que a celeuma era se 20 moedas ou 100, se 50 ou 30, a quantidade de pecados, mas inevitavelmente todos haviam pecados e precisavam da glória de Deus. A gente vê nos capítulos iniciais Paulo trazendo um panorama da realidade gentílica, da realidade do povo judeu, daqueles considerados filhos da aliança e dos gentios, e ele conclui colocando todas essas classes em um único lugar, um lugar de separação e distanciamento de Deus por causa do pecado. E aí ele então conclui: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ao passo que ele traz essa conclusão, ele está conduzindo a igreja de Roma nesse momento, com essa carta que vai ser endereçada, a um entendimento do que Jesus Cristo fez, qual é a eficácia da graça em relação à eficácia da lei. Porque pela lei nós não teríamos capacidade de obedecer na íntegra e assim poder ser salvo por causa dessa lei, por causa do cumprimento da lei. E aí então ele vai usar, ali entre os capítulos 4 e 5, ele vai usar a figura do primeiro Adão e do segundo Adão, justamente para tratar de como o pecado entra no mundo, de como Cristo ele cumpre todos os requisitos para que nós pudéssemos ser então salvos. E por isso ele vai falar no capítulo 5 justamente dessa justificação pela fé que há em Cristo Jesus, né? A doutrina da justificação pela fé, que é uma das maiores verdades do Evangelho. O que diz? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, o quê? Vã é a nossa fé. E inócua, sem valor, a nossa pregação. Então, toda a doutrina cristã, toda a nossa fé, ela está fundamentada em que Cristo ressuscitou. Cristo está o quê? Vivo. Amém? Por isso, o título da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é Vivos para Cristo. Assim como nós falamos no versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus. Amém? Então, irmãos, como já falamos em Romanos capítulo 5, Paulo ele demonstra que somos reconciliados por Deus, não por nossos méritos, tá? Não foi o que nós fizemos, não foi o nosso currículo, não foi uma qualificação, não foi um seletivo, não foi um concurso, não foi aparência, não foi caráter, por mais ilibado e inquestionável que ele seja, por mais honesto que nós sejamos, não foi nada disso que nos qualificou a essa salvação, mas foi o quê? A graça soberana de Cristo que nos alcançou. Contudo, entretanto, todavia, essa maravilhosa graça que Paulo vem apresentar nos 5 primeiros capítulos, ela começa a receber alguns questionamentos, algumas objeções, principalmente dentro desse contexto da igreja romana. E Paulo, de forma muito inteligente, ao longo da carta, vocês percebam que ele vai sempre
fazendo perguntas para si próprio, para defender o seu próprio argumento. E ele começa, logo no início da sua carta, ele vai dizer o seguinte: se a graça aumenta onde o pecado abundou, então nós devemos continuar pecando para que a graça seja ainda maior? Paulo já começa esse capítulo fazendo pelo menos 3 questionamentos. Olha só: que diremos, pois? Permaneceremos pecando para que a graça seja ainda mais abundante? Essa é a primeira pergunta que ele faz. A segunda está no verso 2, olha só. E aí ele pergunta e responde: de modo nenhum. Já vamos tratar esse de modo nenhum aqui. Ele tem uma importância grande aqui no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A segunda pergunta que Paulo está fazendo a si próprio. Ou porventura ignorareis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A terceira pergunta que Paulo faz. E é com base nessas 3 perguntas que ele vai começar a desenvolver o seu argumento. E ao final do capítulo ele responde essas 3 perguntas, então, trazendo o convencimento àqueles que estavam se levantando. Se a celeuma na pregação de domingo passado era a quem foi mais perdoado, se aquele que 20 ou aquele que devia 100 moedas, a celeuma aqui é a seguinte: se onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, eu posso continuar tendo uma vida de pecado e Cristo vai continuar me perdoando, porque o pecado sempre vai, porque a graça sempre vai ser maior do que o pecado? Esse é o problema que Paulo está enfrentando aqui. Uma igreja que está indo pelo caminho do liberalismo. Ora, se a graça, ela sempre vai suplantar o pecado, então se eu continuar uma vida de pecado, a graça vai estar sendo sempre derramada sobre a minha vida. É essa a preocupação de Paulo aqui. É por isso que ele faz essas perguntas aqui, para construir um argumento. Irmãos, essa pergunta ela não surge apenas lá na época, no primeiro século, quando Paulo faz essa pregação aqui. Tá? Paulo surge logo depois do ministério de Jesus, tá? Anos depois. Ainda hoje, muitos confundem liberdade com libertinagem. Né? Liberdade é você tem a permissão para fazer. A libertinagem é quando você usa da liberdade para dar vazão às suas vontades mais descontroladas, apenas para satisfazer um desejo, uma vontade, uma emoção ou uma necessidade. Tá, irmãos? Então, a graça derramada sobre nossas vidas não é uma graça com licença para pecado. Tá? A resposta de Paulo, logo depois da primeira pergunta, no verso 1, ela é imediata. Ela é forte e ela é definitiva. Ele diz o seguinte: de modo nenhum. De modo nenhum. A gente vai ver isso mais à frente. A verdadeira graça, irmãos, ela nunca incentiva o pecado, tá? Ela sim destrói o domínio do pecado sobre a vida do cristão. A graça de Cristo, quando ela nos alcança, ela nos constrange de tal forma que ela nos compele, ela nos leva, tá? A buscar, dia após dia, nos afastar de práticas, de comportamentos, de formas de falar, tá? Que não diz respeito, que não condiz com aquilo que Cristo tem preparado para a sua igreja. Nos versos 1 e 2, Paulo inicia com uma negação enfática. Aquele que foi alcançado pela graça experimentou uma mudança radical de identidade. O cristão não apenas recebeu perdão, ele morreu para o pecado. Olha só o que ele diz no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Tá, irmãos? É isso que Paulo está dizendo aqui. E isso tem um papel fundamental para que a nossa doutrina de hoje da palavra seja fortalecida nesse aspecto. A graça salvadora, irmãos, ela não apenas tem um papel de justificação. Ela não só te justifica, ela não só paga um preço de um escrito de dívida, mas a graça redentora, ela também tem um papel de santificação. Uma árvore, ela não dá fruto para se tornar uma árvore. Ela dá frutos porque ela é
uma árvore frutífera. Assim é a graça em nossa vida. Você frutifica porque a graça o alcançou. Você não frutifica para que a graça te alcance. Vocês entenderam a diferença aqui? E é isso que Paulo está nos dizendo aqui, tá? Se a graça de Cristo ela nos alcançou, naturalmente, nós vamos passar a oferecer uma vida frutífera, de forma que aponte para o que está no verso de número 2, perdão. Como viveremos ainda nós em pecados? Nós os que para ele, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então nós estamos mortos para o pecado. Sobre esse aspecto aqui, Calvino diz que Cristo não pode ser dividido, justamente trabalhando essa questão de eu posso continuar pecando para que a graça de Deus continue superabundando na minha vida? Não, eu não posso separar a justificação que a graça produz da santificação. A justificação, ela por si só, ela também vai gerar a santificação. Porque é isso que a graça de Deus, é isso que a graça de Cristo produz em nossas vidas. Quem recebe Cristo como Senhor e Salvador, também o recebe como Senhor na sua vida. Tá? Portanto, irmãos, é impossível alguém afirmar que pertence a Cristo enquanto vive de forma deliberada na escravidão do pecado. E aqui eu queria trazer uma ilustração para a gente entender isso aqui. O pecado, irmãos, ele ainda habita em nós. Sim ou não? Quantos entendem que o pecado ainda habita em nós? Sim ou não? Ok, ainda estamos presos. Paulo diz que nós estamos presos nesse corpo, né? Mas ele já não reina sobre nós, ok? Ele habita em nós, mas ele já não reina sobre nós. Olha só, pensem comigo um pássaro em uma gaiola. Imagine um pássaro em uma gaiola, tá? Tá lá na varanda daquela casa, tem uma gaiola e tem um passarinho lá dentro. E aquele passarinho, desde pequenininho, foi criado naquela gaiola, de forma que ele era acostumado, todo dia o seu dono vinha, limpava a gaiola, colocava água, colocava o seu alimento. E ele criou por muitos e muitos anos aquele pássaro, mas um belo dia aquele dono daquele pássaro disse o seguinte: rapaz, acho que eu vou soltar esse pássaro, eu não quero mais criá-lo. E ele vai lá, então ele abre aquela gaiola, pega aquele pássaro e solta, e aquele pássaro voa. E ele sai voando, e ele começa a perceber como é que está de galho em galho, mas aí ele olha para trás e olha para aquela gaiola. E aí ele olha para o espaço em que ele está agora e ele olha para aquela gaiola. Já era a hora da comida, era a hora de beber água. E onde é que ele tinha água e comida que o satisfazia? Lá na gaiola. E aquele pássaro, então, ele volta para aquela gaiola e vai comer e vai beber água. E o dono daquele pássaro, quando sai novamente na varanda e se depara com aquilo, ele não entende. Mas por que o pássaro voltou? Irmão, esse pássaro aqui tipifica eu e você em nossas vidas. Quando Cristo nos libertou do poder que o pecado exercia sobre nós, porque no pecado nós estávamos condenados à morte. Ele nos tirou de lá. Ele nos tirou dessa gaiola e nos libertou. E agora ele precisa fazer na nossa vida um processo de desconstrução para que nós não venhamos mais ter prazer naquilo que era nos oferecido quando estávamos dentro daquela gaiola. A saída da gaiola, nós vamos chamar ela nessa noite da justificação de Deus. Amém? A justificação de Deus é a saída da gaiola. Irmãos, mas a permanência fora daquela gaiola é o processo de santificação. E é isso que Paulo quer dizer aqui, é isso que Paulo quer ensinar para esses irmãos aqui. De modo nenhum poderemos viver em pecado, de modo nenhum. Agora leiam comigo a partir do verso 3, do capítulo 6. Acompanhem comigo da sua Bíblia aí. Verso 3 em diante. Nós vamos falar agora que nós estamos unidos com Cristo, tanto em sua morte quanto na sua ressurreição. É o que Paulo vai ensinar aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha só, foi tirado da gaiola. A gaiola não tem mais poder sobre a tua vida. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha, a santificação, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça de Deus. O fundamento da santificação não é o esforço humano, mas a nossa união com Cristo. Se a graça, ela nos justifica, nos tira da gaiola, a graça também, ela tem o poder de operar a santificação em nossas vidas, que é o processo de transformação. Porque conversão é isso, é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de opiniões, é uma mudança de sentimentos, de emoções. Paulo afirma que fomos batizados em sua morte, que nós morremos em Cristo. Ele não está aqui querendo falar de batismo, ele usa a expressão do batismo justamente para dar ênfase nisso aqui. Porque era um aspecto muito forte doutrinário naquela época, a questão do batismo. Então Paulo diz, olha, nós somos batizados na sua morte, nós morremos com Cristo. Isso significa que o velho homem ele foi crucificado com Cristo. Quantos foram crucificados com Cristo aqui? Deixa eu ver. Quantos foram crucificados na sua morte? Glória a Deus. Sabendo isto, olha só. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, como está em Romanos capítulo 6, verso 6. Na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa culpa. Ele não apenas nos justificou. Ele não apenas quitou aquele escrito de dívida. Ele também quebrou o poder do pecado sobre aqueles que pertenciam a ele. O poder hoje, o pecado, irmãos, hoje ele não tem o poder de te prender. Ele não tem o poder de te prender. O que pode acontecer é você olhar para a gaiola e ser seduzido por aquilo que um dia você experimentou. Ou então você olhar para a gaiola e ser seduzido por algo que você nunca experimentou. Por isso, Paulo, depois que ele diz no verso 6, olha, saibam disso. Sabendo isto, agora ele vai trazer duas orientações. A primeira delas está no verso 11. Por isso Paulo ordena o quê? Considerai-vos mortos para o pecado. Paulo está mandando considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E aqui esse verbo ele está no imperativo. Considerai-vos. E além de estar no imperativo, ele também está no afirmativo. Considerai-vos. É Paulo trazendo uma ordenança, uma orientação. Ele está dizendo para a igreja o seguinte, olha, você viva como alguém que morreu para o pecado, mas está vivo para Cristo. Considere isso na sua vida.
Considerai-vos. Ele traz no verso 11. E é interessante que Paulo, ele não manda tornar-se morto para o pecado. Diz, olha, se torne morto para o pecado, morra para o pecado. Mas ele diz, mas considerar, porque está se referindo àquilo que Deus já fez em nossas vidas. Em Cristo nós já morremos para o pecado. É isso que ele diz no verso 11. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. Porque em Cristo nós morremos para o pecado. E em Cristo nós vivemos para Deus. Por isso que as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Por isso Paulo diz, considerai-os. Considere aquilo que Jesus já fez. Considere aquela obra perfeita. Continue atentos, irmãos. Estamos aí pela altura do versículo 11. Observe que ele não mandou se tornar, mas ele mandou o quê? Considerar. Porque Deus já havia realizado esse processo por meio de Cristo, essa justificação. E a santificação, os irmãos, ela não começa... Perdão, a santificação, irmãos, ela começa, melhor dizendo, com uma mente renovada pela palavra. Mais um motivo para a gente estar tendo o zelo, né? E o sacrifício, né? De estar vindo para a nossa escola dominical. Irmãos, é sacrifício. Quem não gosta de ficar dormindo até 5 e pouquinho, né? Ainda mais um domingo, no outro dia você vai trabalhar. Mas considerai-vos o que Deus fez por nós. A santificação ela começa com a mente renovada pela palavra. Nós vivemos aquilo que já somos em Cristo Jesus. E você só sabe o que você já é em Cristo Jesus quando você lê as Escrituras. Por isso Paulo continua, agora lá no verso, no capítulo 6, verso 13, agora na parte B. Ele vai trazer um segundo verbo aqui, também no imperativo afirmativo. Paulo continua dizendo o seguinte, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros, mas oferecei-vos a Deus, isso, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deixa eu ir para a minha Bíblia, que eu acho que eu cortei um pedaço do texto aqui. Vamos lá. Romanos 13, parte... Isso, exatamente, que já está só na parte B aqui. Tá? Eu vou ler do início, para completar o raciocínio aqui. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Tá? E aí ele entra na parte B, né? Aí traz um porém. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, como alguém que já nasceu de novo, se ofereça a Deus, como alguém transformado, ressurreto, que nasceu de novo. Em Cristo nós nascemos de novo. Né? E essa é a orientação. Né? Ele começa dizendo, olha, sabei disto. E depois ele diz, olha, considerai-vos aquilo que Deus já fez. E agora qual é a ação que nós temos que ter? É oferecer-vos. Então, nós já temos o conhecimento. Nós já sabemos. Nós precisamos considerar agora aquilo que Cristo fez por nós. E a nossa ação tem que ser, impreterivelmente, nos oferecer a Deus. O pecado, irmãos, ele vai sempre continuar presente, tá? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o pecado ele vai sempre continuar presente, tá? A gaiola ela vai continuar sempre lá, tá? A gaiola vai continuar lá. Mas há uma diferença. Ela não tem mais o trono de nossas vidas. Ela não reina mais sobre nós, tá? Quando nós nos unimos com Cristo, nós conseguimos abandonar aquele pecado, por mais difícil que ele seja. Por mais difícil que ele seja, tá? Porque ele não tem mais o trono sobre nossas vidas, tá? Mas as nossas ações em desejar, em almejar aquilo que a gaiola nos oferecia, né? Aquela falsa sensação de segurança, aquela falsa sensação de satisfação momentânea, aquele alimento fácil,
aquela água fácil. O passarinho agora fora não, ele vai ter que tecer os seus ninhos, ele vai ter que procurar alimento, ele vai ter que construir o seu ninho, ele vai ter que se deparar com as lutas da vida. Às vezes é mais fácil voltar. Quando eu não estava na igreja, os meus olhos não tinham se aberto para tanto problema dentro da minha casa. Foi só me converter que agora tudo virou de cabeça dentro da minha casa. Não virou de cabeça não, meus irmãos. Já estava, você só não conseguia ver. Você só não conseguia ver. E agora o Senhor abriu os teus olhos. Mas Paulo nos diz uma coisa, que nós não estaremos sozinhos. O próprio Jesus também nos disse isso, eu não vou deixar vocês sozinhos. O ato da ceia que nós fizemos hoje, nós estamos dizendo assim, oi, nós não estamos sozinhos. Nós estamos apenas esperando. Nós estamos apenas olhando para o relógio. Ainda não é ele, Adriano, ainda não foi agora. Vai ser um piscar de olhos, diz as Escrituras. Vai ser um susto realmente nesse dia, meus irmãos. Adriana, vai ser um susto maior do que esse besouro causou agora aí, meu irmão. A Bíblia diz que 2 estarão num leito e um será deixado. Irmãos, vocês já pararam para considerar isso? Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que Deus fez em nós e suas promessas? Paulo foi no terceiro céu, ele voltou para contar, está lá. E eu nunca lembrei disso, que as pessoas já me perguntaram várias vezes, tu acha que existe céu? E eu nunca me lembrei desse versículo, tu acredita? De Paulo, que realmente ele foi e voltou para contar, e não entrou em detalhes porque não podia contar, mas nós precisamos considerar, irmãos. O pecado continua presente, tá, irmãos? A gaiola continua lá. Possa voltar a ter prazer numa vida de pecado. Porque é um contrassenso. A luz repele as trevas. Lembra do que eu falei para você? E você falou para o seu colega do lado? Todos têm um Senhor. Não existe uma neutralidade espiritual. Você que nos visita nessa noite, não existe uma neutralidade espiritual. Não existe. Todos temos um Senhor. Todos temos um Senhor. Todos servem a alguém. Quem vive para o pecado, irmãos, demonstra que ainda está sob o seu domínio. E não entenda viver em pecado como simplesmente pecar, porque até aqueles que já foram salvos por Jesus pecam, mas entendam viver em pecados porque estão distantes de Deus, estão presos naquela gaiola e condenados à morte por causa do pecado. Quem for regenerado pelo Espírito Santo torna-se servo da justiça. Quem vive uma vida deliberada, tá? Deliberada, alguém que procura, alguém que deseja errar, alguém que não tem remorso em errar, ele está sob o domínio do pecado. O pecado é senhor dele. Contudo, quem foi regenerado pelo Espírito torna-se servo da justiça. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles foram justificados, eles saíram da gaiola e eles estão caminhando por um processo doloroso, árduo, difícil, que requer renúncia da santificação. Porque a mesma graça que nos justifica, que rasga o escrito de dívida, é a mesma graça que também nos santifica diariamente e nos fortalece e nos ajuda a mudar o nosso comportamento. As boas obras, irmãos, elas não são a causa da salvação. Lembra da árvore? A árvore ela não dá fruto, imagina uma mangueira. Uma mangueira não dá fruto, tá? Para ser mangueira. Ela dá manga porque ela é uma mangueira. O fruto, tá? O fruto é o resultado daquela árvore. Então, se a graça te alcançou, os frutos naturais são os frutos do Espírito, os frutos da justiça.
As boas obras não são a causa da salvação, mas são a sua consequência inevitável, tá? A árvore não produz fruto para se tornar árvore, como já falei. Ela é uma árvore, por isso ela produz fruto. Da mesma forma, o cristão não busca santidade para conquistar a salvação. Mas ele é santo porque ele foi salvo. Ele vive uma vida de santidade porque Cristo já o alcançou, porque a graça já alcançou a ele. O pecado, ele vai sempre continuar prometendo o prazer. Aquela gaiola vai sempre trazer uma falsa lembrança de ali eu tinha água para beber fácil, comida fácil, proteção, limpeza na minha gaiolinha. Mas eu estava sendo eu estava sendo privado daquilo que Deus havia preparado para mim. E hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus para desfrutar daquilo que Ele nos preparou. A vida de regeneração, ela não é a perfeição, tá, irmãos? Nós não estamos perfeitos hoje, mas é apenas tomar uma nova direção para as nossas vidas, sabe? Você talvez ache isso muito distante de você, mas lembrem de uma conduta sua do dia a dia que precisa ser mudada. Sim, a partir de amanhã, mude essa conduta. Lembre daquele comportamento que precisa ser mudado, a partir de amanhã, mude esse comportamento. Aquelas palavras que estão na sua boca, a partir de amanhã não estejam mais. Irmãos, é isso. Essa é a mudança que Cristo começa a produzir em nossas vidas. Tá? E nós chegamos à conclusão, em Romanos capítulo 6, verso 3. Paulo nos diz o seguinte: olha, existem dois caminhos. Diga a pessoa do seu lado aí, olha, tem dois caminhos. E também tem dois destinos. Diga para ele, tem dois destinos. Olha o que está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, tem dois caminhos. E também tem dois destinos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só que coisa interessante aqui que Paulo faz. Olha a analogia que ele faz no verso 23. Já estamos encerrando. Paulo encerra o capítulo com um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui ele traz um contraste. Vocês já perceberam que o pecado, ele paga um salário? Irmãos, o pecado, ele paga um salário. Tá? Ele paga um salário. O homem recebe exatamente aquilo que ele merece. Tá? A morte física, que às vezes acontece, né? A morte espiritual, esse certamente acontece quando nós temos uma vida de pecado, tá? E a separação eterna de Deus. Esse é o pagamento do pecado. Porém, Deus, Ele não oferece salário. Ele concede um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o pecado te remunera, ou seja, ele te traz uma consequência penosa, que é a morte, o salário do pecado é a morte, Deus, ele concede o dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui é importante, irmãos, se nós permanecemos no pecado, nós receberemos cedo ou tarde o nosso salário. Se estivermos unidos a Cristo pela fé, receberemos gratuitamente aquilo que jamais, nunca, em hipótese alguma, poderíamos pagar. Nunca. A vida eterna. Portanto, a pergunta, e aí eu penso que Paulo aqui, eu parafraseando, que Paulo concluiu com aquele pessoal lá. A pergunta não é se eu fui perdoado, não é se eu posso continuar pecando para que a graça superabunde na minha vida. A pergunta precisa ser: minha vida demonstra que morri para o pecado e agora vivo para Deus? Anote isso. Leve para a sua primeira célula do mês.
Para algumas células já é a segunda, né? Porque já teve festa essa semana. Leve para o segundo encontro aí essa pergunta. Minha vida demonstra que morri para o pecado e agora vivo para Deus? E discutam na sua célula essa semana sobre isso. Vamos tratar aspectos do nosso comportamento mesmo. A cruz de Cristo, ela apenas não remove a culpa. Irmãos, a graça de Deus, ela não só justifica, não só paga o escrito de dívida. Ela transforma a nossa vida também. Se nós dizemos que já nascemos em Cristo Jesus, e nós estamos salvos em Cristo Jesus, mas a nossa vida ainda não foi transformada, ou não está no processo de transformação, há um contrassenso em nossas palavras. Porque a mesma graça que justifica é a graça que também faz o processo de santificação na nossa vida. E aí eu queria finalizar com os irmãos, para a gente orar. Se quiser cantar uma canção para a gente finalizar aqui, tá? Fique à vontade, aquilo que Deus colocar no teu coração aí, Décio. E nós retornamos agora à pergunta inicial, para a gente finalizar. Se a graça aumenta onde o pecado abundou, então devemos continuar pecando para que a graça seja ainda maior, igreja? Fica de pé comigo. Agora eu não vou pedir que você pergunte para a pessoa que está do seu lado. Eu vou querer que você agora, junto comigo, porque eu também vou fazer a minha reflexão. Você feche os teus olhos. Que nós possamos orar a Deus nesse momento, apresentar nossa vida diante da sua escritura, diante da palavra, porque a palavra é lâmpada. A tarefa dela é, de fato, iluminar a porção mais escura do nosso coração. Lá onde nós temos mantido engaiolado aquela prática, aquele pensamento, aquela ideia, aquele projeto, aquela relação, aquela mágoa, aquele sentimento que tem mantido a nossa vida espiritual aprisionada em uma gaiola. Como aquele passarinho que mesmo de portas abertas, já tendo sido liberado do seu cativeiro pelo seu dono, e agora livre para desfrutar da natureza, daquilo que Deus criou, está acostumado com a gaiola. Não consegue se desvencilhar, se libertar. Mas Cristo, mas Paulo, por meio da palavra de Deus, nos alenta nessa noite, trazendo a seguinte verdade, que onde abundou o pecado na tua vida, superabundou a graça de Deus. E não, isso não é motivo para que você ou eu continuemos numa vida de pecado, ou continuemos errando naquilo que temos errado. Não. Esse é o motivo de nós prestarmos atenção na palavra do Senhor, na graça redentora, que nós venhamos considerar a obra redentora de Cristo em nossas vidas, então nós venhamos verdadeiramente nos oferecer como sacrifício vivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz que esse é o nosso culto racional. Pessoas inteligentes que intencionalmente foram alcançadas pela graça de Deus e decidem por um novo comportamento. Ainda que esse novo comportamento nos traga a princípio um prejuízo, nos traga a princípio uma vergonha, nos traga a princípio uma barreira que parece intransponível. Mas a palavra de Deus, de forma imperativa para nossas vidas nessa noite, é: oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Porque em Cristo nós ressuscitamos dentre os mortos. E em Cristo também nós vivemos. E em Cristo Jesus nós já estamos nas regiões celestiais, sentados à direita de Deus Pai. A palavra de Deus nos garante isso, que nós já estamos em Cristo Jesus. Nós já estamos em Cristo Jesus. Paulo nos convida a saber isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído. O corpo do pecado precisa ser destruído. O velho homem precisa morrer. E nós não sirvamos mais ao pecado como escravos.
E isso não é uma vida de perfeição, não, porque nós vamos errar no percurso, nós vamos fazer bobagem, nós vamos falar bobagem, mas isso não pode ser algo deliberado, algo intencional. Tem que ser um erro de percurso na vida do cristão, mas não uma realidade prática diária. E Paulo nos manda considerar, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Diga para você mesmo: eu estou morto para o pecado, Senhor. Obrigado porque eu morri para o pecado, Jesus. Mas eu vivo para Deus em Cristo Jesus. É sempre em Cristo Jesus, irmãos. Não se afaste de Jesus, distante dele, nós estamos de volta àquela gaiola. Em Cristo Jesus nós estamos diante de Deus, porque é só Ele que pode nos justificar, é só Ele que pode nos apresentar, é só Ele que pode falar ao nosso respeito, é só Ele que pode dar testemunho ao nosso respeito. Foi o sangue dele que foi vertido naquela cruz, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que rasgou o escrito de dívida, foi Ele que disse que aqueles que dado a mim de maneira nenhuma lançarei fora. São palavras dele. E por fim, nós possamos oferecer a nossa vida. Irmãos, nem ofereçais cada um os membros do nosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Isso não faz mais parte da nossa vida. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos que a Tua graça, Senhor, que nos justifica e também nos santifica, Senhor, possa, Deus, nos alcançar nessa noite. Meu Deus, aquele que está em dúvida, aquele que está confuso, aquele que está preso à gaiola, aquele que está seduzido, Senhor, por as paixões desse mundo, Senhor, possa ser liberto, possa experimentar essa novidade de vida. Ele possa saber que ele foi sepultado com Cristo, que ele possa saber que ele ressuscitou com Cristo, que ele possa considerar a obra expiatória de Cristo na vida dele, e que ele possa então se oferecer a Deus em sacrifício vivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, que a Tua igreja possa ser conduzida pela Tua graça que justifica e pela Tua graça que santifica, que a Tua palavra, Senhor, ela possa iluminar o nosso coração, Pai, e nos conduzir para as obras de justiça, Deus, que nós somos comprados pelo Teu sangue. É o que nós Te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor uma canção e vamos nos despedir nesse clima de graça, debaixo dessa graça redentora, dessa graça salvadora de Jesus derramada sobre nossas vidas. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Glória a Deus. O Senhor te dê uma boa semana em nome de Jesus. Prazer, cumprimente pelo menos 2 pessoas antes de sair. Dê a paz do Senhor. Ministra a graça de Deus sobre a vida dele antes de sair dessa casa, em nome de Jesus. As suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas,
cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, os donos dos meus dias. E ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa.